Leandro, como que eu faço para vencer a síndrome do pânico? Boa pergunta. Primeiramente, bom dia, né? Só existe uma forma de estar vencendo, família. Síndrome do pânico significa o quê? Baixa imunidade espiritual. Significa que você está faltando alimentar o seu mundo espiritual, que você está se encontrando espiritualmente. Por que vem a síndrome do pânico? É toda energia negativa que tenta te impedir de crescer espiritualmente, tentando bloquear essa parte sua espiritual. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. A gente é essa matéria. Com o tempo isso aqui vira pozinho, fica aí. O mundo espiritual existe antes de nós e vai continuar existindo depois de nós. Então a gente tem esse conflito. A síndrome do pânico é porque você está se encontrando espiritualmente. Às vezes você está com medo de você mesmo, correto? De se conhecer você mesmo. E a síndrome do pânico veio para te mostrar que você não está preparado para controlar o seu eu. Você está de frente com o seu eu, você está com medo dele. Então você tem que alimentar o seu espírito. Porque na hora que você alimentar o seu espírito espiritualmente, você vai conseguir dominar o seu eu. Ok? E a forma de vencer a síndrome do pânico tem dois mecanismos. Primeiro, a alimentação de espírito, dentro daquilo que você tem como fé. Ok? A alimentação mesmo. É porque você está se encontrando espiritualmente. Isso faz parte do processo espiritual da vida que todo mundo passa. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Os que têm mais dificuldade são pessoas que têm mais presença de Deus, que estão caminhando em trajeto errado. Correto? Aí vem a cobrança interna, você se depara de frente com você mesmo e se sente sozinho espiritual. Desprotegido espiritualmente. Porque você deixou de alimentar o seu lado espiritual. E o nosso eu é muito mais forte do que nós. Então, para a gente controlar o nosso eu, o mundo espiritual, o nosso lado espiritual tem que estar muito mais alimentado. Porque na hora que vem a síndrome do pânico, seu lado espiritual está aqui. Então você não consegue se abalar, correto? Você domina a situação. Primeiro ponto, alimentar a parte espiritual. E a segunda maneira que eu aprendi na minha vida, é rompendo os limites. Tudo aquilo que você rompeu o limite na sua vida, você tem um pleno domínio. Rompendo o limite, como assim, Leandro? Dando um exemplo. Se você tem medo de fazer algo, faça. Eu vou te dar um exemplo. Eu subia no monte para orar e orava até um certo ponto dele. Aí chegava num certo ponto, eu tinha aquele bloqueio. O mundo espiritual queria me bloquear para mim não ter o acesso ali. Aí vem aquele medo interno dentro de mim. Eu aprendi algo dentro de mim com Deus. Se você tem medo, você vai. Eu comecei a ir. Eu tenho medo de fazer isso? Vou. Eu tenho medo de fazer isso? Vou fazer. Automaticamente eu fui vencendo o meu eu. E quando você vence o seu eu, esquece. Você coloca o seu eu aqui, ó, na sua mão. Porque a gente tem duas personalidades dentro da gente. A gente tem o nosso eu espiritual, que é o eu que veio para fazer o bem, para poder ter autoconfiança, ter autoestima, realizações de sonhos, projetos, ajudar o próximo. Esse é o nosso eu espiritual, é um eu fortificado, correto? E a gente tem o nosso eu físico, que é aquele eu que nos dá medo, aquele eu que nos, como se diz, dá vontade de fazer o que é errado, dá vontade de desistir, dá síndrome do pânico. Esse é o eu humano, só que você tem o seu lado espiritual. Alimenta o lado espiritual, que aí você vence o eu humano e encara os limites. Encarando. Eu encaro todos os limites. Encarando em qual sentido? Se eu tenho medo de fazer, eu vou lá e faço. Lembrando que tem que ter entendimento que é certo e errado. Tem algumas coisas que eu vou fazer. Eu falo dentro do mundo espiritual. Se você está com medo de sair de casa, sai de casa, vai ver as pessoas. Ah, me deu medo de fazer tal coisa. Vai fazer, correto? Alimentando sempre sua fé. Tem um grande pessoa na Bíblia que deixou para nós um exemplo como vencer a síndrome do pânico, é Davi. Davi escreveu um salmo que é o Salmo 23, família, que diz assim, eu estou até com a minha Bíblia aqui, ó. Eu vou abaixar aqui para ler. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Amém? Significa o quê? Se o seu eu está alimentado, você vai perder. Mas se o lado espiritual estiver bem alimentado, você vai vencer qualquer coisa. Deu vontade? Deu medo? Fala para você mesmo esse versículo e encara seus limites. Ok? Como diz o cabelinho, fé para tudo, família. Deus abençoe.
Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.